acontecer hoje. A Google ela oferece tanto a possibilidade de transmissão de vídeo, né, de compartilhamento de material e tudo mais, até a questão do Google Drive, né, que nos dá, como professores, aí, a possibilidade de armazenamento muito maior do que uma conta normal. Então, a intenção, o que é? É fazer o evento utilizando a plataforma Google, e mais especificamente o Google Meet, né, que é essa plataforma que a gente está utilizando agora, que permite aí a possibilidade de até 250 participantes online, e também a gente utilizar e me corrija se eu estiver errado, Matheus, mas é o CIEC, né? O CIEC, ele é uma parte da plataforma da Unemat ali que também permite fazer o cadastro dos participantes do evento, e ele é uma plataforma interessante porque ele já constrói um padrão dos trabalhos que vão ser apresentados no evento e depois nos artigos que vão ser enviados para formar os anais do evento. Fernando, tá. Oi. Rapidinho, no final da sua fala, depois, se você quiser, eu apresento o CIEC aqui para os professores, compartilho minha tela, da Semana Jurídica de 2015, para eles terem uma noção de como que funciona. Maravilha, maravilha. Seria muito bom. Tá. Eu vou mostrar. Então, assim, como são 250 pessoas, e a princípio, o que a gente está pensando? A gente está pensando em ser um evento aberto, né? Um evento para todos, para participar, principalmente os nossos acadêmicos, mas também que, se alguma pessoa de fora, né, se as pessoas de fora tiverem interesse, que elas possam participar também. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? As datas que a gente pensou, né? E enfim, para a gente ter. E aqui depois, né? Tem esses detalhes aqui, tudo vão ser preenchidos. Aqui tá só meu nome, né? Mas eu vou colocar o nome de todo mundo aí que está participando também, para fazer parte da coordenação. E aí, qual que é o ponto mais importante aqui para a gente pensar junto, né? Isso aqui, enfim, tudo que a gente já tinha meio que conversado, porque o que a gente pensou na semana, né? 5 dias, de segunda a sexta-feira, né? Sendo que um primeiro dia, né? O dia 14, e aí a gente definiu a semana de setembro. Eu vou explicar por que a gente pegou essa semana do dia 14 de setembro, porque foi definindo um calendário e pensando aí, né, na divulgação do evento, nas reuniões que a gente vai fazer, enfim, em toda uma série de procedimentos que a gente vai fazer antes para chegar até o dia do evento, e aí a gente pensou na data do 14 de setembro. Enfim, depois a gente, né, vai discutir isso mais aprofundadamente. Mas nesse dia de 14 de setembro, 5 dias, então, de segunda a sexta-feira, o que a gente pensou na realização dessa semana? 3 coisas principais, né? Mesas redondas, seminários e GTs, né? Grupos de trabalho. Então, rapidamente aqui para explicar para vocês, né? Dia 14 de setembro, na segunda-feira, que seria o primeiro dia, né? A gente vai ter uma abertura do evento, enfim, contando aí com algumas autoridades da Unemat. Deixa eu aceitar aqui que o Gustavo está entrando também. Pronto. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Então, nessa segunda-feira, teria a abertura do evento, né? A gente convida aí autoridades da Unemat. Depois dessa abertura, teria uma mesa redonda. E aí, isso é uma das coisas que a gente vai ter que definir também, né? Já que há alguns professores já que deram um nome, né, para compor as mesas redondas, então provavelmente essas mesas redondas que vão acontecer terão aí a composição de 2 professores da Unemat, do nosso campus, um seminário nesse mesmo dia, na segunda-feira, e por fim, para finalizar, uma outra mesa redonda. Um detalhe dessa segunda-feira é o de que
ele tem um horário um pouco diferente. O horário dessa segunda-feira vai até às 23 horas, tendo em vista aí a abertura do evento. No dia 15, né, no dia 15 de agosto, na terça-feira, seriam os minicursos. Né? Eu já peguei aqui o nome de alguns professores, né, que responderam ali no WhatsApp, enfim, que já tinham dado o nome também lá quando a gente elaborou o evento presencial, já tinham dado o nome que tinham interesse em participar dos minicursos. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que colher também. Quem são os professores que têm interesse de compor as mesas redondas, de compor os minicursos e de compor a comissão científica. Enfim, no segundo dia, esse dia 15 de agosto, então, seriam os minicursos, né, das 19 horas até as 23 horas. Muitos minicursos vão acontecer simultaneamente, né? Então, cada professor vai entrar aí na sua conta institucional e vai disponibilizar o seu minicurso. Então, vão ter minicursos que, infelizmente, vão coincidir no mesmo horário, né? Dada aí a demanda muito grande, enfim, de professores que vão fazer esses minicursos. E também, nessa parte dos minicursos, a gente pensou em um professor fazer um convite a alguém de fora, né? Ou seja, por exemplo, vai fazer o Matheus e um professor que ele convidar, ou vai fazer eu e um professor, né? Para ter essa interação com os professores de fora. No terceiro dia, né, na quarta-feira, vai funcionar no mesmo esquema da segunda-feira, ou seja, vão ter mesas redondas e um seminário, ou seja, vai começar com uma mesa redonda e logo em seguida um seminário de 1h30, um tempo aí que eu acho razoável de um seminário 1h30, e depois outra mesa redonda. No dia 17, que seria a quinta-feira, né, e todos esses eventos na parte da noite. Aqui, na quinta-feira, o que eu estava pensando, já que como vão ser os GTs, né, ou seja, os grupos de trabalho, as apresentações de trabalho, eu acredito que, dependendo da demanda, né, dependendo do número de trabalhos que forem enviados para nós, a gente vai ter que abrir o horário à tarde. Pode ser que não seja assim, que não funcione assim, né? Que dependendo do número de trabalhos dê para fazer tudo à noite. Mas eu coloquei aqui um horário à tarde também, né? Porque vai que tenha muitos trabalhos, a gente tem que fazer um maior número de GTs, e aí eu coloquei esse horário à tarde, mas pode ser que isso mude, enfim, né? Só para a gente ter ciência. E por fim, no último dia, também se daria da mesma forma que na segunda e na quarta, né? 2 mesas redondas, uma no primeiro horário, uma no último horário, e no meio aí um seminário sob a coordenação de algum professor. Enfim, todas as mesas redondas, os minicursos, está tudo vago ainda, né? Eu estou preenchendo com o nome dos professores aqui que já tinham dado lá no evento presencial e que foram respondendo ali no grupo dos professores. Obviamente que está faltando muita gente aí e eu espero que, né, todo mundo contribua, todos os professores do curso aí façam parte principalmente da comissão científica, né, que eu acho que é a parte aí, a frente mais importante de correção dos trabalhos, enfim. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui tem eu já vou terminar de falar e aí eu abro para todo mundo conversar junto aqui, né? Mas só para eu terminar de falar, então, eu vou apresentar agora a agenda, né? O calendário mais ou menos que a gente pensou para realizar esse evento. A gente pensa em montar a redação, né, disso que vocês estão vendo aí na tela de vocês, né, que é mais ou menos o projeto da Semana Jurídica. A gente pensa em montar ele mais ou menos do dia 29, que foi 2 dias atrás, até o dia 16, enviar aí dentro dessas 2 semanas e pouco aí, 3 semanas, enviar o projeto já pronto para ser avaliado, né? Depois disso, né, a gente tem aí mais ou menos um mês para
compor aí, né, enfim, se reunir e organizar o contatos com os palestrantes, né, saber quem que a gente vai chamar para compor esses seminários e a participação do evento, também saber quem vão ser as pessoas que vão estar nos minicursos, né, que vão estar nos minicursos juntos com os professores, ou seja, fazer todos os contatos que a gente precisar para chamar para o nosso evento. Também nesse período, inclusive até antes, eu acho disso, né, eu vou tentar elaborar um edital de submissão dos trabalhos, né, enfim, com os componentes ali da comissão científica. A gente vai elaborar a arte do evento. Nessa parte da arte, eu até sei que se a gente envia, né, para o pessoal ali da imprensa, eles elaboram uma arte própria de divulgação nas próprias mídias digitais, nas próprias redes sociais. Só que eu acho interessante, aí eu posso, né, eu tenho alguns conhecidos que trabalham com isso também, se vocês puderem contribuir nisso, para elaborar uma arte própria, porque apesar de eles fazerem uma arte legal e tudo mais, né, a gente tem mais liberdade também de divulgar em outros lugares, de mandar para as outras pessoas, enfim, né, de fazer isso. Enfim, fazer o convite formal dos palestrantes também, né, ver se eles podem confirmar a participação no evento, e a organização dos GTs, dos grupos de trabalho, né. Essa parte aqui vai depender muito também da demanda, né, de quais trabalhos vão ser enviados, né, de se vão ser enviados trabalhos, né, por exemplo, de direito agrário ou direito tributário, né, saber né, quais serão os trabalhos que vão ser enviados para cada GT, para a gente montar o GT. Essa parte também, a solicitação do ISSN, a editora da Unemat, essa parte eu ainda tenho que dar uma pesquisada, eu não sei, não estou muito ciente de como faz isso, enfim, não sei se o Matheus também tem alguma ideia sobre isso. Mas, enfim, sobre as reuniões, aí 30 dias até 31/7, né? Depois, o que a gente pensou, mais 30 dias aí, né? O mês de agosto para divulgação do evento, né? E lançamento do edital de submissão dos trabalhos. Sobre os trabalhos, tá? Só um detalhe que, enfim, não organizei muita fala, mas sobre os trabalhos, o que a gente pensou? A gente está pensando em, num primeiro momento, enviar resumo, né? Quero fazer um trabalho, né? Quero apresentar um trabalho. Então tá, beleza. Tem a possibilidade de você enviar um resumo e apresentar o trabalho. Depois, se você quiser, né, você pode enviar um artigo, e aí a gente pensou em um artiguinho, né, de 8 a 12 páginas, não muita coisa, para compor os anais do evento. Os anais, então, vão ser compostos aí com esses artigos que serão enviados depois. Então, num primeiro momento, você só envia um resumo aí de uma página para realizar a apresentação. Então, você tem o certificado de apresentação do trabalho, né? E você também poderá ter o certificado, inclusive com a publicação, depois se você enviar, né, o artigo após a apresentação. Então a gente pensou nessas duas possibilidades. Então a gente definiu também, né, um prazo para o pessoal fazer as inscrições. Quero só ouvir, né? Quero só ser ouvinte. Beleza. Tem esse prazo aí que vai desde o dia 10/8 ali até um dia antes do evento, né? Que é o 5 aqui, né? Abertura das inscrições sem envio de trabalho. Então, até um dia antes do evento, a pessoa pode se inscrever para ser ouvinte. Para mandar o trabalho, a gente pensou em 7 dias, né? Com envio de trabalho. Abre dia 10/8, termina 17/8 para envio de trabalho. E aí, logo depois desse 17/8, há uma primeira rodada de avaliação dos trabalhos, né? De uma semana aí para ver, né? O grupo à frente que ficou responsável pela avaliação, né? A comissão científica pela avaliação dos trabalhos vai fazer isso nesses 7 dias, avaliar os trabalhos. Daí depois a gente vai enviar, né? Até o final dessa data. Aí os participantes terão uma semana também aí, né? Do dia 25/8 até o dia 31/9 para elaborar
Essa data aqui acho que tá até errada, né? 31/9 não, né? Enfim, depois eu arrumo isso aqui. Para realizar as correções do trabalho, né? E aí, depois, a gente vai ter a publicação dos trabalhos aprovados. Né? Depois que eles fizerem as correções dos trabalhos, vão ter a publicação dos trabalhos que foram aprovados, estão tudo ok. Né? Aí vai ter uma semana aqui, digamos, de folga, né, para a gente, né, para, enfim, dar uma espalhada do evento aí. E aí, no dia 14, começa o evento de fato, do dia 14 ao dia 18. A gente realiza o evento ali naqueles termos que eu mostrei aqui para vocês, né? E depois do, aliás, logo depois, né, da publicação dos trabalhos aprovados para apresentação dos GTs, a gente já vai ter aqui, ó, o prazo para entrega do artigo. A gente deu aí um prazo de 45 dias, acho que é um prazo, assim, razoável para entregar um artiguinho de 8 a 12 páginas. É, não sei, enfim, também é uma coisa que pode se pensar, talvez um pouco mais de prazo, não sei, mas acho que é um prazo razoável, 45 dias. Depois, né, dessa data, ou seja, um dia depois aqui, né, 21/10 até 30/10, ou seja, a gente tem aí um prazo para correção e apontamentos, ou seja, vai pegar esses artigos e a comissão científica vai avaliar se está tudo ok nesses artigos. E aí, no final, né, logo depois dessa data, de 30/10/2020, a gente vai ter a entrega final e a publicação, né? Aí, claro, tem coisas que não vão depender da gente, né? Por exemplo, a publicação a data certa da publicação nos anais não vai depender só da gente, né? Porque vai depender também lá do sistema da CIEC, da própria Unemat, para disponibilizar esses anais, né? Mas, enfim, eu acho que seriam mais ou menos essas as ideias aí, né? Que a gente pensou da semana e tudo mais. E, enfim, aí agora se o Matheus quiser dar uma explanada, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, enfim, a gente pode discutir agora. O que vocês acharam? O que vocês acham? Enfim, tô aí. Fernando, Oi. na verdade, só para um esclarecimento mesmo em relação ao seminário. A mesa redonda ali poderia convidar até quantas pessoas e o seminário seria uma pessoa só para ministrar? Peraí, deixa eu entrar aqui de novo. Só para saber diferenciar como que vai ser o formato da mesa redonda e como vai ser o formato do seminário. Então, pelo que eu vi até agora, né? As mesas redondas, a gente tem 6 mesas redondas. Né? A gente tem 3 dias, cada dia desse tem 2 mesas redondas. Seria interessante que de dois professores da Unemat comporem essa mesa redonda, ou ou, né, ou até 3, dependendo da demanda, né? Dependendo, deu. Porque se a gente for pensar aí, seriam 12 professores da Unemat, né? Tomara que dê mais que isso. Mas e vamos supor que não dê isso, né? Vamos supor que dê 10. Seria interessante, de repente, a gente abrir essa possibilidade de convidar também alguém de fora para fazer parte de uma mesa redonda, né? Não sei, estou pensando junto com vocês. E sobre os seminários, né? Eu acho que seria interessante também, né? Inevitavelmente, sempre ter aí 2 professores da Unemat e alguém de fora, né? Não sei, essa é a ideia que eu pensei. E aí os mini cursos, os professores chamariam alguém de fora também, né? Vamos colocar aí eu e mais alguém de fora. Acho que seria mais ou menos isso, Matheus. O que vocês acham?
Então, deu para entender, Fernando, certinho. Eu estava com essa dúvida em relação à participação de pessoas de fora na mesa redonda. Mas então, via de regra, os convites serão para os seminários, né? Para as pessoas, para os convidados. E a mesa redonda ficaria restrita aos professores, mas se não tiver professor suficiente, aí chamaríamos pessoas de fora, é isso? Isso, perfeito. É isso aí. E aí os mini cursos, né? Os seminários a gente chamaria também, enfim, né, alguém, grandes nomes aí para chamar a atenção dos estudantes, enfim, e aí os mini cursos seriam um professor, né, e um convidado. O que vocês acham? Acho legal. Ô, Fernando, só queria falar uma coisa. Quando vai começar a divulgação? Mudando um pouquinho de assunto. Quando que nós vamos iniciar a divulgação dessa semana jurídica? Porque eu estava vendo ali, abertura das inscrições para envio de trabalho, 7 dias. Eu achei, mas é só inscrição. A divulgação começa aqui, ó, no dia 1º de agosto, né? Tem um erro aí no documento, o Fernando, que é as semanas lá onde você está colocando, tá em agosto. Isso acho que está confundindo a galera aí, como se fosse em agosto o evento, entendeu? Vai lá nos quadros aí dos dias aí. Abertura de inscrição com envio de trabalho. Entendeu? Tem 7 dias para enviar o trabalho. Lá no item 4. Sim. Tá? Então, por exemplo, o cara abre 10/8, nós estamos de primeira, são 40 dias. Nós tínhamos que divulgar bem antes. Eu acho que 7 dias é um prazo curto. O cara enviar o trabalho. Você entendeu? Então, antes de iniciar, minha única preocupação que eu achei seria verdade. A divulgação desde já, nem que seja alguma coisa simples do que vai ter, entendeu? Do que vai abranger na semana jurídica para o pessoal ir se preparando quem quiser fazer trabalho. E 7 dias eu acho apertado. Né? Posso estar enganado. Eu também concordo com o professor Fábio. Acho que 7 dias é um prazo muito curto. Acho que a galera... Eu acho que é curto, acho que pode mudar. Não, o prazo pode até manter, mas eu acho que o prazo é 7 dias, só que tem que divulgar bem antes. O pessoal está preparado e já começar a fazer os trabalhos, né? A minha sugestão é essa. Não, tens razão. É porque eu até vi agora, eu nem tinha visto, nem tinha me dado conta aqui, que a divulgação teria começado no dia 1º/8 e já o prazo de abertura das inscrições seria no dia 10, né? Não, tem total razão. Acho que a divulgação do evento tem que começar bem antes aqui. A gente poderia diminuir esse prazo aqui das reuniões, dar uma diminuída nesse prazo e tentar colocar ou, né? Fernando, a minha sugestão não é mudar o calendário de vocês, tá bom? Mas aumentar uma divulgação, uma pré-divulgação agora, que vai ter apresentação de trabalho, apresentação de artigo, que os interessados... Então, o pessoal, nós só vamos divulgar isso aí da nossa semana a partir de daqui 2 dias, faz alguma coisa mais ou menos nesse sentido, entendeu? O calendário você pode deixar, mas ele já está sabendo desde agora. Então, quem tiver interesse, já vai se preparar desde agora. Já vai ter 40 dias aí para iniciar, e mais os 7. Entendeu? É só a questão da divulgação. Se deixar para divulgar dia 1º ou dia 5, fica muito em cima. Então, fazer uma pré-propaganda, nem que seja o inicial, nós vamos ter apresentação de trabalho, apresentação de artigo, mesa redonda, etc. Tal, sem entrar no corpo. Mas desde agora já disponibilizamos os alunos, participem. Pronto. E mantenha o calendário. O calendário não há problema com ele. Mas eu digo a questão da divulgação. De começar a divulgar desde essa semana já. Fernando. Oi. Eu acho que até a gente tinha comentado isso. Volta no item 1 para mim, por gentileza. Aqui. No item 1 tem redação das regras simplificadas e submissão de trabalho. Aí talvez seria interessante, assim que essas regras estiverem prontas, nós informarmos que o evento vai acontecer, as regras para submissão do trabalho são essas,
e os palestrantes serão confirmados a partir de tal dia, que aí a gente não mudaria o nosso cronograma, só apresentaria antes as condições para a publicação do trabalho. Exato, boa ideia, Matheus. Beleza. Fernando. Oi. Para fazer essa pré-divulgação aí, a gente tem que definir, então, logo quais serão os GTs, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer, que é importante nesse momento, era definir aqui, ó, todo mundo inclusive eu tenho que colocar o nome aqui também, né, do Fábio, que eu não coloquei, definir quem vai poder participar aí das mesas redondas, dos minicursos e da comissão científica. Acho que isso é uma coisa que a gente já teria que definir também por agora, né? Porque daí isso ia definir também, já ia definir a mesa redonda, né? Quem poderia participar das mesas redondas e, enfim, já ia definir bastante coisa, principalmente da comissão científica, porque a partir da comissão científica também que a gente vai poder pensar os GTs, né? Bom, eu e o Joacir, e o Matheus e o Fernando, tal, ficamos com a parte penal, a Thalita, né? Com a parte penal, processual penal e tudo mais. Cleide com a área trabalhista, né? Tipo, fazer essas definições para poder organizar a comissão científica também, né? Fernando, Oi. Eu sugiro aqui, talvez os colegas podem concordar também, de nós já marcarmos hoje, algum outro dia na semana que vem, né, e pedir para que os professores explicar, né, certinho como que vai ser a mesa redonda, mini curso, mandar essa programação no grupo dos docentes, né, e falar para os professores, essa primeira reunião nós tratamos coisas mais amplas, mas nós vamos fechar o projeto somente tal dia, que seria no dia depois da reunião, por exemplo. Então, quem tiver interesse, até esse dia, manda um e-mail informando qual é a área, enfim, que tem interesse. Se puder participar da reunião, melhor ainda, e a gente fecha tudo em uma próxima reunião. Beleza. Naquele encontro que a gente teve, né, no presencial, eu até fui falar pessoalmente não, né, pelo WhatsApp ali no privado de cada um, né, para perguntar para os professores, né, se eles teriam interesse de compor a mesa redonda, os minicursos, a comissão científica, porque às vezes por e-mail pode ser que um ou outro esqueça, enfim, tenha vontade de participar depois, tudo mais, né? Mas enfim, dá para fazer isso também, né? Dá para mandar um e-mail e estabelecer. Mas já de antemão eu já falo, né, para os professores que estão aí na reunião agora, né, se puderem passar o nome, dizer quais dessas áreas têm interesse, para a gente colocar e depois definir os GTs. Enfim, e aí depois, óbvio, né, a gente tenta aí pensar, né, em qual área cada um vai se encaixar e vai ficar, e aí a gente elabora, sei lá, grupos no WhatsApp, enfim, para trocar ideia, para controlar melhor isso, né, cada um à sua maneira, e enfim. Fernando, Oi. só se você puder fazer uma distinção aí, porque pelo que você falou, a mesa redonda e o seminário parece que eles têm a finalidade parecida. Então, só se você pudesse definir, distinguir um pouco como vai ser o formato da mesa redonda e como vai ser o formato dos seminários, para ter um pouquinho mais de clareza em qual se encaixaria melhor, enfim. Então, o que eu vejo, assim, do que é um seminário, o que é uma mesa redonda? Uma mesa redonda seria mais um debate ali entre 2, 3 pessoas que tem mais ou menos o mesmo tempo aí, né? E aí provavelmente vai ser 20 minutos cada, se for 3 pessoas, ou 30 minutos cada, para, enfim, dialogar ali os dois mais ou menos no mesmo tempo. Já o seminário, eu acho que seria uma fala né, dos componentes da mesa inicial e uma pessoa especificamente, um professor de fora, né,
teria aí a maior parte do tempo para expor a sua pesquisa, para, enfim, expor o seu trabalho. Acho que seria mais ou menos essa dinâmica que eu pensei da diferença entre mesa redonda e seminário. E o minicurso, né, seria, eu acho que mais da dinâmica que o professor se interessasse em fazer, né? Enfim, aí fica a critério de cada professor estabelecer como vai funcionar o minicurso dele. Fernando, só uma parte aí. Eu estou aqui no celular, a tela para mim ela está muito ruim a visualização. Eu queria só, se você pudesse falar aí quais são as áreas, mas depois eu tenho também até um esclarecimento para prestar para vocês também aí, mas eu queria só saber as áreas que serão objeto aí do seminário. Então, a princípio, deixa eu ver se não está nem aqui, eu acho. Não está aqui, mas a princípio, o Matheus até ele tinha enviado no formulário lá, né, quando ia ser presencial, ele já tinha definido algumas áreas ali, pelo que eu vi. Mas enfim, a gente pode, eu vou colar as áreas dele ali, mas a gente pode definir isso também, né? Porque tudo vai depender também, como eu falei, de como vão ser os trabalhos que vão ser enviados, né? Então, em relação às mesas redondas, a gente vai tentar diversificar aí, né? Tentar abranger o maior número de áreas. Os minicursos também fica a critério de cada professor estabelecer a área. Só em relação aos trabalhos, né? Que daí os GTs, os grupos de trabalho, a gente vai ter que ver um pouco a demanda, né? De quais serão aí os resumos e os artigos enviados. Fernando, eu acho que talvez que tenha causado um pouco de desencontro é mais a questão que a gente estava preparado para 2 mesas redondas por dia, né? Então, com o seminário abriu-se mais uma oportunidade. Inicialmente o evento seria dividido em 12 partes, né? 12 mesas redondas. Agora são em 6 partes, 6 mesas redondas. Agora são 9 partes, sendo 6 mesas redondas e 3 seminários. Então, abriu uma possibilidade maior, porque como era só mesa redonda, então necessariamente o professor e alguém de fora iam falar juntos. Agora, como é mesa redonda e seminário, sendo possível só professores da Unemat compor a mesa redonda, já dá outra dinâmica. Então, talvez por isso seria interessante explicar isso no grupão mesmo, para as pessoas entenderem, porque eu tinha na minha mente que seria uma mesa redonda de um professor da Unemat e uma pessoa de fora. Uma pessoa de mudou. Fora. Agora, como acrescentou a possibilidade do seminário, mudou a dinâmica realmente. Então, eu acho que o importante de ter acontecido isso, né, dessas mesas redondas serem compostas por professores da Unemat, eu acho que foi justamente por causa da demanda, assim, né, porque teve muita gente que quis fazer mesa redonda, aí eu acho que é mais interessante a gente abrir para os nossos professores fazerem a mesa redonda. O que tu achas? Sim, eu concordo sim, achei excelente. A única questão é passar isso para os professores, porque até eu me sinto na obrigação, porque quando eu passei naquela reunião, eu tinha falado de outro formato, né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa estava pensando que ela não seria protagonista. E na mesa redonda desse formato, o professor passa a ter um protagonismo maior, né? Então, realmente, talvez seja interessante assim, explicar para quem não pôde participar da reunião, desse novo formato, né? Que, inclusive, eu acredito que pode até angariar mais participação ainda. Fernando, Matheus, queria fazer a sugestão. Pode fazer, Fábio. Posso fazer? Com a licença da professora Marlene e do professor Lincoln, que não pôde participar, eu vi que o tema central da Semana Jurídica seria direitos humanos, né? É isso, né? E eu sei que eles estão na área trabalhista, são os professores titulares. Eu queria fazer uma sugestão, tanto a ela quanto ao Lincoln, e eu me proponho a colaborar. Eu tinha pensado no formato de uma mesa redonda, trazer um tema atual agora que nós estamos passando, que seria trazer a juíza de Mirassol do Oeste, que ela é autora de um livro, O Meio Ambiente no Direito do Trabalho, tá? E trazer, de repente, a doutora Michele, daqui da Vara de Pontes da Lacerda, professora Marlena poderia coordenar a minha sugestão, a gente fazer uma mesa redonda a respeito
do direitos humanos dentro das empresas, na questão de direito de trabalho, com esse Covid agora. Porque nós sabemos que o grande foco de Covid, por exemplo, de Pontes e Lacerda, que se intitula, não só na nossa região, mas em nacional, são os frigoríficos. Porque acúmulo de pessoas trabalhando junto, número muito grande, sem espaço da regra do Covid, e são os focos aí, tem frigorífico que tem 1.500 trabalhadores, 700 contaminados. Aí 3, 4 unidades ali, número de suspeitos dentro de frigorífico. Eu acho que seria um tema atual, é oportuno, né? Fala de direitos humanos na seara trabalhista, que eu gostaria de sugerir para a professora Cleide e para o professor Lincoln, que são os titulares. Me proponho a colaborar e fazer os convites aos colegas, se for necessário, se acharem pertinente. Uma parte aí, o professor Fábio, obrigada pela sugestão. Uma parte aí, eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, quando a gente pensa numa comissão científica com vários professores, diz todo o que está sendo essa realidade desses eventos aí online, que com poucos organizadores, né? Então, eu acredito que a gente tem que decidir isso daí. Quem que vai ser responsável por fazer convite para fazer os seminários, algo nesse sentido. Até porque eu discordo da opinião do professor Fábio, né? Aplaudindo já alguns colegas que fizeram algumas palestras, eventos com pessoas de renome nacional, né? Vai acontecer, outros já aconteceram, como os meninos aí, Fernando e Matheus. Eu acho que tem que focar nessas pessoas, né? Deixa a juiz aí da região para quando voltar eventos presenciais aí. É a minha opinião. Então, eu acho que tem que focar em gente, entre aspas, grande, entendeu? Porque é uma oportunidade que apareceu e que tá rolando. Tenho certeza que o pessoal aí tem outros contatos aí de gente de renome aí que pode participar como no nosso seminário. Então, a minha ideia, Fernando, o Fernando Vec, vai ficar, sinceramente, um fala A, outro fala B, outro fala C. A gente tem que definir as coisas, quem que vai ser responsável por entrar em contato com possíveis pessoas que vão fazer o seminário, né, que serão os palestrantes, que senão vai cada um dizer um nome de palestra, o outro vai dizer A, outro vai dizer B. Abrir prazo, lógico, para todo mundo manifestar, mas tem que estar bem organizadinho isso daí, Fernando. Pois então, o que eu estava pensando, assim... Fernando, você me dá só uma última parte? Por gentileza? Claro, tranquilo. Não, eu só quero, vocês, a maioria, todos já sabem que eu estou aí em meio a essa pré-campanha em vistas a disputar uma eleição aí, que eu estou vendo agora, acaba de ser promulgada a PEC 18 e foram alteradas as datas para o dia 15 de novembro, né, que é o nosso caso aqui da nossa região. E, inclusive, amanhã mesmo, eu já tinha feito uma consulta lá na Unemate, e amanhã eu vou aguardar a promulgação para saber o texto final, porque pelos prazos antigos, na data de amanhã, eu teria que pedir o afastamento aí da Unemate. Pelo que eu estou lendo no relatório da CCJ aqui, eu não vi ainda o inteiro teor da PEC que foi aprovado, o texto aprovado final, mas parece-me que eles estão levando essas datas de afastamento, as datas da Lei das Eleições e do Código Eleitoral, agora que não se venceram, estão tendo como base a nova data das eleições, que seria 15 de novembro, né? O que vai acontecer com tudo isso? Mas o calendário, de qualquer forma, já foi aprovado. E entre final de outubro e 16 de setembro vão ser realizadas as convenções partidárias, né? Então, o que acontece? E aí, nesse caso, seria dia 15 de agosto. Dia 15 de agosto eu me afastaria da Unemate, né? É um evento de uma magnífica importância esse daí. Gostaria muito de participar mesmo, muito mesmo, né? Mas, assim, no meu caso, eu já devo me retirar qualquer chance de participação, porque realmente, em sendo essa pré-candidatura, que agora é pré-candidatura, a gente está na fase ainda de tentar preparar a carne para colocar para assar, né?
se a coisa realmente ganhar corpo, eu estarei envolvido nas eleições. E aí os prazos, para mim, eles ficam, infelizmente, inviabilizados para eu poder trabalhar com vocês aqui, tá? Então, de qualquer forma, eu quero... Inclusive, agora eu peço 1000 desculpas, mas eu vou sair também aqui, porque tem um encontro ali já marcado agora às 8 e pouco, mas eu desejo sucesso a vocês, eu estarei participando naquilo que eu puder contribuir, né? Podem contar 100%. Adoraria participar de alguma mesa dessa daí, se for um tema afeto a uma área, mas eu realmente não vou assumir esse compromisso e, de repente, sacrificar o evento, que tem tudo para ser um sucesso, em virtude desses meus compromissos extras, tá? Então, fica só esse comunicado aqui, sucesso a todos aí e tudo mais. Tranquilo, Zé. Obrigado pelas palavras aí. Sucesso para ti também, né? Tomara que dê tudo certo aí, né? Nessa nova carreira e nova etapa. Beleza? Pois é. Fazer uma tentativa. Tá ok, pessoal. Muito obrigado. Boa sorte. Um beijo a todos. Prazer em revê-los, hein? Valeu, Zé. Abraço. Valeu, Zé. Boa sorte, Zé. Até mais. Foste tu que falaste, né, Joacir? Deixa eu pensar aqui contigo. Uma das coisas que a gente poderia fazer, né, e aí, de novo, eu acho que é importante a gente definir aqui os professores que vão fazer parte dessas 3 frentes, porque depois, na comissão, enfim, depois, quem forem os professores que estiverem na comissão científica ou aí nessas definições, né, a gente pode montar, né, por exemplo, pegar os professores da área, e aí eu já falo isso para vocês, né, bom, temos 3 seminários, então seria legal, né, 3 seminários de áreas totalmente diferentes, né, ou seja, vai pegar aí uma área penal, uma área civil constitucional, uma área trabalhista, enfim, a gente tem que pensar em 3 áreas diversas, né, e aí o que eu pensei? Eu pensei assim, seria interessante se os professores, por exemplo, os professores de penal, ou os professores de constitucional, ou civil, ou trabalhista, ou enfim, pudessem se reunir em grupos aí e pensar num nome, né? Chegar num consenso. Vamos pensar aí num grande nome enfim, da área do constitucional, né? Vamos pegar aí alguém, entendeu? Eu acho que seria interessante os professores da área indicarem um nome, né? Tentarem entrar num consenso, pensarem no nome, porque até assim, tem também aquele negócio de assim, né? Bom, a gente vai fazer o convite, né? Pode ser que o professor diga não. Enfim, e aí por isso que eu acho que a gente pensa aí, cada professor de mais ou menos de cada área monta um grupo, pensa num nome, né? Passa para o grupo maior, e aí já passa para o grupo maior se já tiver entrado em contato, enfim, se já tiver feito se ele já tiver confirmado, não, posso, naquela semana lá do dia 14 ao dia 18 de setembro, eu posso lá no dia tal, né? Então, beleza. Daí eu acho que é mais ou menos essa ideia que eu pensei, Joacir. Ótima ideia. Tá. Fernando, o outro Fernando está falando aqui. Tem uma pergunta sobre a comissão científica. Tem algum critério de questão de para compor a comissão científica ou não? De titulação? Não, eu acredito, né, sinceramente, eu acredito que não haja. Tanto que, assim, pelo que eu já percebi, né, eu participei de uma comissão científica lá na Unemate de Cáceres, né, foi num evento, foi acho que na 24ª Semana Jurídica de lá, e pelo que eu tinha visto ali, né, professores especialistas, tinha só professores, né, professores mestres, então não tinha um critério de, enfim, pós-graduação ou algo desse tipo para compor aí a comissão científica, Fernando. Tá, então eu me disponho também a participar aí, se for possível, da comissão legal. científica, dá uma mão aí. E outra pergunta, tem mesa redonda disponível ainda ou já fecharam? Não, tem mesa redonda também, Então pode contar com o meu nome também, que eu acho que ainda não... Eu não tive
a oportunidade de ir no primeiro encontro que foi presencial, não lembro o que eu tinha naquele dia, então eu já estou me prontificando agora pode inserir meu nome aí, que na mesa redonda como na comissão científica. E isso aqui também é uma coisa que a gente tem que depois definir, né? Por exemplo, quais são os professores que vão participar das mesas redondas, né? Por exemplo, vai ser o Matheus e o Fernando Viola, vão fazer parte de uma mesa redonda. Vai ser eu e o Joacir. Vai ser a Cleide e o Lincoln. A gente vai ter que pensar aí também quem são os professores que vão compor as mesas redondas. Isso também vai ter que ser pensado. Fernando, eu acho... Fernando. Oi. Bom, inicialmente, boa noite a todos aí, e a todas, né? Eu só quero fazer uma parte, como o campus de Pontes Lacerda, ele tem o curso de Direito aqui de Lacerda, e também tem outros 2 cursos de Direitos que são vinculados ao campus de Lacerda, eu queria ver a possibilidade desse evento não ser de assim, claro que ele vai ser nacional, internacional por ser online, mas que a sua execução se dê vinculando aos 3 cursos, se for possível. É bom porque prestigia os alunos também, lá de Comodoro e Campos de Julho. E desde já também eu me coloco à disposição aí para participar da mesa ou qualquer outra situação, principalmente se for na área do direito privado. Oi. Eu acho que nós tínhamos que pegando o gancho do que o Joacir falou, que todo mundo falou, e que vocês já tinham falado, eu acho que cada professor, cada grupo da área, por exemplo, ou de outra área, dê as sugestões dos temas para as mesas redondas. Por exemplo, vamos dizer que o Joacir tem um professor lá, um conhecido lá, o Bambambam tal. Então, o Joacir dá o nome desse Bambambam tal, das possibilidades. E aí a gente, o grupo, vocês da organização, elegeriam, tá? Já indicariam quais seriam em ordem para... Se falhar o plano A, nós temos o plano B. Tá? Porque, por exemplo, vamos dizer lá que colocou o assunto lá, direito dos presos, os direitos humanos dos presos. Então, aí os professores vão direcionar para essa, por exemplo, que nem o Fernando Viola, eu quero participar. Mas, de repente, ele está participando de uma banca que ele não tem interesse e voltada para a área dele, de penal, que ele gostaria lá de participar. Então, a gente fazer... todo mundo sugere o que tem, vocês, o grupo, a direção escolhe o que achar mais interessante ou compatível e tal, e coloca lá, de repente, plano A, plano B, C, D e E. Mas aí a gente vai montando o esqueleto. Pronto, nossas mesas redondas, nossos seminários, nossos discursos serão esses. Aí, quer dizer, cada um vai para a sua área. Eu tenho afinidade com isso, então eu vou trabalhar nessa área. Eu acho que seria isso. Eu acho que seria uma sugestão para a gente deslanchar. Porque senão, de repente, eu me comprometo a fazer, vamos dizer lá, na minha área, e de repente é um negócio que eu acho que eu tenho mais afinidade, né? Uma outra área surge lá um outro, e de repente seria nesse sentido aí. Então, alguém ia falar alguma coisa? Eu ia falar, eu não sei se, desculpa. Eu não sei se você viu no chat, mas eu também me disponibilizo para mesa redonda e seminário. Maravilha, maravilha, Thalita. Uma das coisas que a gente também tem que ter em mente, né, é representatividade, pessoal. Isso é uma das coisas que a gente tem que pensar, né? Colocar pessoas dos mais variados lugares de fala, né? Isso é uma das coisas que a gente tem que pensar, né? Quando for montar as mesas redondas e o próprio seminário, né? Fernando. Oi. Só um lembrete, vocês não estavam aqui ainda, mas a maioria dos mais antigos lembram. Eu não estava nem... Eu também estava afastado, mas eu fiquei sabendo pelas movimentações dos grupos. Fizeram, acho que, oficina, se não me engano,
no passado, agora, aí 1 ou 2 anos atrás, num evento da Unemate também, e haviam oficinas, a relevância dos temas, a relevância da escolha da banca. Havia oficinas que davam 3, 4 pessoas. Tá? 5 não tinha interesse. Mas havia oficinas que noticiaram lá que a sala estava lotada, não tinha lugar para entrar, não tinha... Então, essa escolha do tema, a escolha do assunto, ela é muito importante. Porque, de repente, ainda mais um evento online, tá? Que todo mundo tem a possibilidade de participar, e, de repente, você faz um evento, coloca um palestrante e não tem ninguém assistindo. Né? Que tem essa facilidade toda, porque, às vezes, o tema não é relevante. Não é que o tema não seja relevante, não seja atrativo para a nossa região, ou para o nosso público, ou para os nossos alunos. Correto. Eu acho que, assim, em relação aos seminários, eu acho que não vai ter tanto esse problema, até porque, assim, como a gente vai gerar, vai abrir a participação de todos, né? Se a gente pegar aí os grandes nomes, né? Grandes nomes das áreas que, enfim, a gente for fazer, eu acho que com certeza vai ter bastante pessoas, vai ter bastante gente. O que pode acontecer é nos minicursos, né? Nos minicursos pode ser que, enfim, e aí, claro, de novo, né? A gente vai divulgar os minicursos, mas nos minicursos, os professores encarregados dos seus minicursos terão um maior protagonismo, né? Ou seja, vão ter que aí divulgar, vão ter que chamar as pessoas para o próprio minicurso. Claro, o evento como um todo vai ser divulgado por todos, mas os minicursos, o professor vai ter total protagonismo, né? De convidar quem ele quiser, né? Óbvio que vai, né, ter que avisar, enfim, para a gente fazer a divulgação, mas ele vai poder convidar quem ele quiser para oferecer o seu minicurso. Então, acho que nesse ponto, no minicurso, a gente pode convidar quem a gente quiser, enfim, fica a critério do professor, né? Mas em relação ao seminário, a gente, como já foi dito pelo Joacir, a gente tem que chamar as pessoas que, enfim, tenham um efeito simbólico aí de chamar a atenção, né? De, bom, olha, o evento aí está contando com esses nomes, né? A gente vai ter que chamar essas pessoas, né? Mas, assim, a ideia da reunião de hoje também enfim, não sei se... As coisas estão... O importante de hoje era o quê? Mostrar que a gente... Vamos fazer esse negócio, né? Vamos se reunir, vamos começar a pensar junto, né? E vamos começar a estabelecer aí definições das coisas que a gente tem que fazer. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer nesse momento é pegar o nome de todos os professores e definir eles aqui, ó, nessas 3 frentes. Bom, o que eu quero fazer? Quero fazer uma mesa redonda? Quero fazer um minicurso? Quero fazer a comissão científica? A gente tem que definir quem são os professores que vão fazer parte dessas frentes. Esse eu acho que é um dos primeiros passos. E depois que a gente pensar nisso, a gente tem que... eu já vou tentar fazer essa semana ainda, né? Elaborar aí um edital, digamos assim, né, de metodologicamente como vai funcionar o resumo, a possibilidade de envio de resumo, né, e depois, enfim, a possibilidade de envio de artigos. Então, eu já vou tentar fazer isso essa semana também, para a gente já começar a, enfim, mandar para as pessoas, né, mandar para os alunos, ó, tem aí, a gente vai fazer a semana jurídica do curso e vocês têm a possibilidade de apresentar trabalhos. Então, já vou tentar elaborar isso o quanto antes para a gente mandar isso. E aí, daqui umas 2, 3 semanas, a gente já, talvez até antes disso, né, a gente já manda esse projeto aqui para a Unemate institucionalizar. Luiz Emílio, tu tinhas dito de Comodoro, e o que tu pensas, assim, em relação a... O que a gente pode fazer em relação a isso? Tu dizes, tem alguma coisa que tu sugeres, assim, para a gente fazer? Então, assim, na verdade, a primeira coisa seria ver a possibilidade de fazer com que o evento, ele abarque também os cursos de Campos de Júlio e Rondonópolis, de Campos de Júlio e Comodoro, pelo menos na sua formalização, né? Já que são todos vinculados ao campus de Lacerda. Lá a gente estávamos já no começo do segundo semestre, então essa ideia, por exemplo, do aluno participar da mesa das oficinas ou da mesa
se eu entendi direito, da mesa redonda, de repente também pegar 1 ou 2 alunos de lá e trazer alguma coisa também mais voltado àquilo que eles já estão estudando lá. Mas, assim, é mais para fins de prestigiar mesmo e fazer com que eles participem, né? Nós estamos falando de 100 acadêmicos, né? Então, é uma forma de você trazer esse pessoal também para participar conosco aí. E a questão só para reforçar também, eu concordo com o professor Joacir também com a sua observação, Fernando. Eu acho que aproveitar nessa época de eventos virtuais, de trazer pessoal, vamos dizer assim, de outras, que estão em outras regiões, pelo menos para dividir a sua experiência conosco, né? Porque o pessoal que já é daqui, na hora que as coisas estiverem voltado à sua rotina normal, a gente consegue trazer esse pessoal para dar uma palestra, alguma coisa assim no próprio campo, né? Então, acho que é o momento de aproveitar que muitos estão fazendo live aí e também trazer esse pessoal para junto da gente, né? É uma ideia. Tu dizes em relação ao seminário, né? Em relação às mesas redondas também. Você fala com relação ao pessoal dos outros cursos? Eu acho que vai ser mais no seminário mesmo, para apresentar o palestrante, fazer um primeiro comentário, né? Acho que é. Aí, porque senão vai ficar, né? Por causa na mesa redonda, são os professores, né? Isso. É mais para fim de, porque, assim, fim de prestigiar mesmo, entendeu? Prestigiar exato, os alunos. Exato. Tá? É mais para prestigiar mesmo os alunos. O Gustavo até observou aí, Luiz, são 200, né? São 100 manhã à noite, nas duas cidades. Ah, é verdade. É isso mesmo. São 200 acadêmicos, né? Que merecem a nossa atenção também. Só para fazer um gancho rapidinho, essa questão de trazer nomes de fora, a gente também tem a possibilidade dos mini-cursos, né? Cada professor vai pegar. Isso. Isso foi até a ideia que eu pensei agora no decorrer, como são 4 horas, eu pensei em trazer 2 pessoas, e eu mais algum outro professor, e dividir 1 hora para cada um, fazer como se fosse 4 módulozinhos do mini-curso. Né? Um introduz, o outro vai continuando a discussão. Então, assim, essa possibilidade de trazer gente de fora tem que ser pensada também para os mini-cursos, que são 4 horas, né, de transmissão. Então, assim, seria um tempo longo e daria para trazer várias pessoas juntas aí. Então, e eu acho que nessa parte dos mini-cursos, nada impede de que, por exemplo, também a gente convide, enfim, estudantes, pesquisadores, né? Nada impede que, eu chamo aí o Alex para fazer junto comigo, né? Enfim, a gente vai ter 4 horas para organizar os mini-cursos. Também, e eu estou pensando agora com vocês, tá? Não foi definido nada nisso, mas, por exemplo, nada impede também que nos 2 primeiros horários eu dei um mini-curso e nos 2 outros eu dei outro mini-curso também, não sei. Estou pensando com vocês, entendeu? E nos minicursos também nada impede de autoridades regionais, né? Neles eu acho que rola mais até. Pessoal, assim, já que entrou nesse assunto, pensando em aproveitar melhor os minicursos, fazer uma proposta aqui, se porventura der certo, a gente abrir a possibilidade de fazer outros minicursos no decorrer da semana, talvez. E aí os alunos poderiam participar de 2, 3 minicursos. Né? Talvez, assim, uma sugestão de última hora, mas, por exemplo, nós temos aí 5 dias, né? Se nós colocássemos que os minicursos poderão ser ofertados pela manhã, né? Um aluno pode fazer um minicurso na segunda, outro na terça, outro na quarta, por exemplo. É uma sugestão, não sei se mudaria demais agora em cima da hora, mas acho que talvez seria interessante. O que vocês acham? Daria mais oportunidade para vários minicursos, né? Seria assim, abriria para vários, né? Eu aceito também do pessoal, né? Se a gente tiver muito professor interessado em fazer minicurso, até vou aproveitar para falar para vocês, no nosso barema, nesse último barema, o minicurso valia mais do que uma palestra, por exemplo. Ministrar um minicurso, assim, para interesses, digamos assim, de currículo é muito importante também.
Mas assim, por exemplo, um professor ministra o minicurso no horário da manhã e o outro à noite, por exemplo, seria isso? Então, o que eu pensei seria assim, diluir, não ter uma regra, mas possibilitar que o aluno participasse de vários minicursos que não sejam no horário das palestras ou das mesas redondas. Essa que foi a minha ideia inicial. Assim. Sim, seria perfeito, ótimo, porque daí ele poderia participar de vários. Pessoal, eu não sou contra, não, tá? Mas a gente não corre o risco de esvaziar, criar muitos eventos e esvaziá-los. O cara começa de manhã, de tarde, muita gente trabalha, ninguém sabe o que vai acontecer lá. Se vai voltar de lockdown ou não. Concordo com o Fábio. Tem que tomar cuidado. É 4 horas de manhã, 4 horas da noite, pesado. Eu acho válido, acho fantástico, mas tem que ter essa preocupação só. Eu acho, né? Mas aí a gente não poderia, por exemplo, a semana inteira, vamos supor um exemplo, a semana inteira em 2 dias, 2 dias seminário, palestra e 3 minicursos. Eu acho que o minicurso pode ser de 1 hora só. Também, para não ficar cansativo. Eu acredito que o fato de esvaziar ou não os minicursos vai de encontro com quem serão as pessoas que irão participar do minicurso. Se nós tivermos grandes nomes a participar, eu acho que talvez não tenha esse esvaziamento. Até porque o professor Luiz Emílio pediu para incluir Campos de Julho, Comodoro, nós temos Pontes Lacerda, podemos fazer convite para os alunos de Cáceres. Eu dei aula em Vila Rica, em Aripuanã, posso convidar os alunos. É uma oportunidade praticamente para o curso de Direito dentro da Unemat no estado inteiro. Então, vai depender dos nomes que nós tivermos, entendeu? Eu acho que, não sei, eu não vejo esvaziar, entendeu? Se forem temas atrativos e palestrantes de grandes nomes, nós temos público para ter todos os minicursos, todos os eventos com bastante alunos participando. Essa é a minha opinião. Mas o minicurso aí não vai servir como palestra, né? O pessoal de fora seria para uma palestra, não para um minicurso. Não sei se foi isso que eu entendi. O minicurso seria nós que iríamos dar, ou então se achasse algum outro professor para dar o minicurso. Mas a questão de chamar um professor de fora seria para a palestra, não é isso? Não. A gente ficaria com as mesas redondas, só os professores. Só os professores da Unemat ficariam com as mesas redondas. Os minicursos, né? Os minicursos seriam a possibilidade de a gente chamar alguém de fora. A gente pode ou não chamar alguém de fora, pode chamar, enfim, os professores teriam liberdade para chamar quem eles quisessem para dialogar nesses minicursos, inclusive definindo também aí como se daria esses minicursos, né? Por exemplo, como é que ia ser o formato, o que ia ser feito, ficaria total critério dos professores. E o seminário, aí sim, o seminário seria um grande nome de alguém de fora. O que eu estava pensando aqui, né, e não sei, vou colocar aqui para vocês, de repente, é que nesse dia, na terça-feira, que é o dia aqui que a gente estabeleceu para os minicursos, a gente poderia colocar manhã, tarde e noite. Daí, enfim, quem pudesse em qualquer um desses 3 horários, não sei, uma ideia também. Por que não coloca minicurso todo dia? 1 hora, cara. 1 hora de minicurso todo dia. 2 minicursos por dia. Então, só aproveitar aqui para falar o que eu pensei. Quando nós pensamos inicialmente no minicurso, seria para ensinar algo, assim, pelo menos na minha visão, algo técnico específico de uma área, ou então apresentar uma pesquisa específica de um mestrado, um doutorado. Então, por exemplo, vamos supor, na Semana Jurídica de 2015,
os professores tinham total liberdade para fazer a oficina, o minicurso da forma que bem entendiam. Teve um professor, por exemplo, que falou sobre o início na advocacia trabalhista, né? O Cabral Júnior, que era num dos minicursos. Cara, ele fez uma coisa completamente diferente, passou o questionário para o povo respondeu o questionário, né? Ele, assim, abriu uma possibilidade muito grande para fazer da forma que ele queria. Então, eu acho que esses minicursos, né, da duração de 4 horas, seria, assim, o máximo, mas nada impede de fazer com uma duração um pouco menor, né? Teria uma liberdade, até porque, por exemplo, se eu fosse dar um minicurso, por exemplo, sobre o pacote anticrime, eu passaria leituras para os alunos antes do minicurso. Então, faria ali um grupo com esses alunos, passaria as leituras para quem quiser participar, e aí o aluno receberia um certificado desse minicurso com 4 horas referentes à aula propriamente dita e também as horas referentes às atividades assíncronas, seria a leitura ou então alguma coisa nesse sentido. É parecido com o que o Fernando fez, no formato que ele fez do evento dele sobre cinecriminologia, né, Fernando? Passava, a pessoa tinha que assistir o filme ou ler algum texto e tal, e participar também do curso. Então, assim, eu acho que 4 horas seria interessante. Talvez, se nós fizéssemos 3 turnos, manhã, tarde e noite, com horários pré-definidos, o aluno poderia fazer 3 se ele quisesse, mas se ele não der conta, ele faz só 1, né? Escolhe qual horário fica melhor para ele. Mas, quando foi pensado esse formato do minicurso, foi justamente para a pessoa ter ali um certificado, participou do minicurso disso, então ele aprendeu esse tema a fundo, digamos assim. Foi mais nesse sentido que nós pensamos, né? A ideia inicial era essa. É isso aí, perfeito. Também penso isso. Até porque, assim, né, o Joaci, se a gente colocar 2 minicursos durante os dias, eu acho que eles iam se assemelhar muito à mesa redonda. Eu acho que o interessante dos minicursos são essas várias ideias aí que cada professor pode ter, pode pensar e pode realizar junto com alguém, assim, gosto, quero falar sobre isso, quero falar... Claro, de novo, talvez o maior problema esteja no fato de coincidir, né? Porque daí, enfim, vai coincidir, né? Mas aí que tá. Eu acho que como é aberto, esse evento vai ser aberto, nada impede, né? De que, bom, pessoas que estão mais afeitas à área trabalhista vão no minicurso da Marlena, pessoas que estão afeitas ao constitucional vão no GES, vão no Luiz Emílio, enfim. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. É mais importante a possibilidade de oferecer a oferta, né, Exato. Fernando, só para dar um exemplo, em 2015 teve gente que se inscreveu no evento somente para participar de alguma mesa redonda específica. A pessoa foi lá um dia só porque queria estudar aquele tema que estava, ou mesa redonda não, minicurso, né, específico, queria estudar o minicurso que seria dado aquele dia. Então, na verdade, assim, é um cursinho mesmo condensado ali que eu pensei, né? Mas, assim, nada impede... Não, tranquilo. A ideia do Joacir de fazer períodos mais curtos também, né? Não, tranquilo. Eu respeito a opinião de vocês e segue o baile. Era só a ideia que eu tinha de minicurso como um momento de inclusive, poder fortalecer como você disse, é um exemplo de início na advocacia, questões bem técnicas, bem operacionais, assim. Eu concordei com você no começo da sua fala, mas no exemplo que você deu no final, Matheus, há um minicurso sobre pacote anticrimes, para mim é palestra, entendeu? Então, o minicurso, para mim, eu tenho a ideia de algo assim, bem prático mesmo, e 4 horas eu acho que é demais, mas segue o baile, é assim, discordando, que a gente chega num denominador comum. Então, eu acho que os minicursos, na realidade, se não aí é que tá. Não são 4 horas. Eu acho que... Ou tu pensou em 4 horas, ô Matheus, quando tu elaborou esse projeto? Cada minicurso... Então, não, seria 4 horas, contando com as atividades que vão ser feitas, né? Então, por exemplo, leitura entra nisso, entendeu? Não é necessariamente 4 horas seguidas ali, né? O professor pode fazer isso, mas ele pode também não apresentar somente atividades síncronas, né? Igual
como nós estudamos no cursinho lá que nós fizemos agora, a questão do EAD, né? Uhum. Misturar, por exemplo, Fernando, como no Cine Criminologia, como que era a distribuição, mais ou menos, do tempo? Quanto tempo que durava cada evento, cada dia do evento? Durava em torno de 1h30, quase 2, assim. Só que, claro, eu passava o filme antes para eles, enviava o filme antes, eles assistiam, e aí a gente já ia discutir o filme, sabendo que eles já tinham feito, visto o filme. Nesse formato, por exemplo, seria 4 horas. Não necessariamente 4 horas, né, de aula seguida, mas assistir o filme de 2 horas, teve 2 horas de discussão, leu um artigo, entendeu? Seria mais nesse sentido, assim. Talvez eu não tenha me expressado muito corretamente, né? Mas aí, por exemplo, se o aluno conseguir fazer 2, 3 desse daí, ele vai ter uma certificação de 2, 3 cursos, né? Nesse sentido mais que eu pensei. O que eu pensei aqui, de repente, nos minicursos, e era assim, deles durarem aí em torno de 1 hora, eu acho. Porque daí 19, 20, 21, 22, 23, 4 horas. Poderiam ter, sei lá, vários minicursos aí de cada um deles com 1 hora, que daí dá a possibilidade do aluno participar de vários, de fazer várias chaves que ele quiser, entendeu? Eu tava pensando nisso. Não estava pensando, por exemplo, num minicurso que durasse 2 horas. Eu estava pensando num minicurso que durasse aí 1 hora, e aí o aluno migrava para outro, depois migrava para outro, sabe? Entendi. Não sei. Então, pessoal, eu concordo com essa forma também, é uma forma um pouco diferente do que eu pensei, mas assim, se for otimizar mais e auxiliar todo mundo, eu concordo também. Eu pensei de uma forma diferente, mas achei também esse formato interessante. O que vocês acharem melhor, nós podemos fazer. Pessoal, eu acho que essa ideia do Matheus de 4 horas, ela é interessante. E concordo com o Joacir que 4 horas é muito. A gente pode fixar o tempo para a reunião ou para a conclusão dos trabalhos do minicurso em 1 hora. E as atividades externas até 4, assistir filme, fazer uma leitura, ou assistir alguma reunião, algum debate em alguma Câmara, sei lá, no STF, alguma sessão do STF, vai ser discutido em 1 hora depois. Pode se fixar nisso. Desde que planejado, por exemplo, o evento já no minicurso, que a pessoa tenha tempo para assistir antes, 1 semana, 2 antes, vamos dizer, filme e tal. A pessoa já está sabendo, vai assistir 15 dias antes. Aí você pode programar 3, 4 minicursos na sequência, o cara consegue pular na ideia do Fernando de um para outro. Né? Eu acho que dá para aproveitar as duas ideias. O que vocês acham? Pode ser assim? Alguém discorda aí? Alguém quer colocar outra coisa? E aí, o que vocês acham? O que vocês acham de, nesse 15 de agosto, aqui nessa terça, então a gente fazer manhã, tarde e noite? Alô, tô online aqui ou caí, será? 15 de setembro. 15 de setembro, Fernando. 15 de setembro. Desculpa. O que vocês acham? 14 de setembro tá errado aqui. Tem várias coisas que estão erradas aqui, eu vou ter que ajeitar isso aqui. Bem ajeitadinho. Alô? Eu não tô vendo. Vai ser só um dia de minicurso? Não sei. Aí, o que vocês acham? A gente faz um dia, na terça-feira, manhã, tarde e noite? Ou a gente faz. É que daí, não sei, né? Faz todas. Distribui em 2 dias aí, o que vocês acham? Eu acho 2 dias melhor. Ou, de repente, um por dia. Eu acho melhor. Um por dia, de 1 hora. Faria uns 5, de repente. Aí vai depender de tema, de seminário, relevância disso, daquilo.
Eu acho, igual eu coloquei aqui, eu acho que primeiro a gente teria que ver o levantamento das ideias dos professores, para pensar quantos dias a gente ocuparia até, né? Também. Quem tem Porque, é assim, verdade. Eu acho, tá? Eu só assim, eu tô pensando, né? Que se o professor quisesse dar mais de um minicurso, né? Quero dar 3 minicursos. Não impediria, entendeu? Quero dar um minicurso terça de manhã, aí terça à noite e um quarta de manhã. Existe a possibilidade, nada impede que um professor dê 3 minicursos, entendeu? Eu pensei isso, de 1 hora, cada um. Mas 1 hora e vários dias. Seria assim? Não ficar cansativo? E para oportunizar também o professor dar vários minicursos. Seria assim, Fernando? Isso. 1 hora. Daí dá para fazer 2 dias. Claro, eu estou falando aqui pensando 2 dias, por exemplo, mas óbvio, foi como ressaltado, né? Vai depender da demanda, né? Sim. Até agora, deixa eu ver, a gente tem aqui minicursos, a gente tem 11 pessoas, né? E aí a gente vai ter que calcular aí quantos minicursos essas pessoas vão querer dar, né? Quantos e tudo mais. Daí a gente vai ter que pensar para definir quantos dias serão, se serão 1 dia só ou 2 dias, né? Então, eu acho que a gente precisa que os professores definam primeiro. Isso. Para poder colocar aí quantos minicursos, qual é o tempo de duração deles, especificar melhor. Eu acho que primeiro a gente precisa do feedback deles. Perfeito. Tá? Porque eu acho que tem gente que não está na reunião que gostaria de participar, enfim. Concordo, Marlene. Perfeito. Tá, então tá. Eu acho que, enfim, essa reunião, não sei se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa depois, pode falar. Tu queres? Então pode falar. Eu só queria alertar para ver a questão do CIEC, porque, se não me engano, eles não estavam mexendo com a plataforma com esse período de pandemia. Aí, se alguém puder verificar. O Alex, sobre o CIEC, o Matheus conversou comigo, eu também vou dar uma olhada ali, né? Tô até falando com o pessoal de Cáceres lá para saber também como é que eles mexeram no CIEC. Mas assim que, eu não sei se o Matheus quer falar depois alguma coisa sobre o CIEC, mas assim que eu tiver mais informações sobre o CIEC também, a gente vai conversando nas próximas reuniões que a gente fizer, assim. Porque eu sei que ele eu não conheço bem pouco o CIEC, mas pelo que eu estou vendo lá da experiência de Cáceres, ele é um sistema, assim, que está um pouco difícil de mexer nele. Mas não sei, posso estar enganado também. Então, a minha experiência com o CIEC é de 2015, né? Então, de lá para cá pode ter tido muita alteração. A única coisa que eu acredito que seria uma vantagem do CIEC é a possibilidade dos anais ficarem registrados e, por exemplo, lá em Cáceres, se você entrar na página do CIEC, você consegue ver os anais de 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. Consegue acessar diretamente. Então, essa é a vantagem, né? Mas nada impede também de fazer em alguma outra plataforma ou fazer os anais em formato de PDF, fazer uma arte bonitinha, tudo legal também. Então, a experiência que eu tenho de 2015, eu não sei como está funcionando agora. E a coisa boa do CIEC é a rodada de trabalhos. Então, o aluno manda o trabalho no sistema, automaticamente o sistema já direciona para um professor que está no GT desse trabalho. Esse professor abre um prazo para ele no sistema, ele corrige, devolve pelo sistema. Então, assim, é tudo feito pelo sistema. Então, a vantagem do CIEC, na minha visão, é para a questão de padronização da publicação e do procedimento de aprovação. Agora, como está funcionando agora, nesse período, seria bom conversar com os professores que fizeram os eventos mais recentes aí. Fernando, só se o pessoal tiver interesse, só para apresentar aqui o CIEC. Se alguém quiser ver rapidamente, posso colocar aqui? Matheus? Deixa eu interromper aqui. Gente, eu vou ter que me ausentar, tá? Um abraço para vocês. Boa noite. Desculpa aí. Não, tranquilo. Fernando, deixa eu fazer só uma parte aqui, antes que o professor Matheus comece.
Eu só tive uma preocupação na sua fala inicial, a questão da plataforma suportar até 250 pessoas. Uhum. Né? E o Luiz Emílio falou que lá em Sapezal e em Campo de Júlio são 200. Não, eu acredito que teremos eventos aí que terão uma participação mais maciça. Aí vão querer participar 400, 500 pessoas aí, que é o número de nossos alunos são em torno de 700. Até porque vai ter certificado, aquela coisa toda. Né? Então, só uma preocupação com relação a isso, mas as providências podem tomar depois, Matheus pode tomar a palavra. Não, tranquilo, Fábio. Eu entendo a tua preocupação. Assim, o que eu vejo é que dificilmente, por exemplo, tem muitos eventos, de todos os eventos que a gente realizou até agora, grande parte deles contavam, por exemplo, com, sei lá, quase 300 inscrições, 273 inscrições teve no evento de processo penal, e aí davam em torno de 100 alunos. E isso não só em um exemplo pessoal, né, mas o pessoal lá de Cáceres também, tinha 200 inscrições, geralmente dava 80 alunos, sempre em torno aí de um terço, um quarto. Então, em que pese existir 500 inscritos, numa plataforma vai dar aí uns 200 e pouco, entendeu? Claro, óbvio, se por um acaso acontecer, né, nossa, o evento estourar, né, dar 1000 inscritos para participar do evento, no seminário, enfim, aí eu acho que a gente migra de plataforma. Existe o Zoom, né? O Zoom ele tem um limite de 1000 participantes, e aí eu posso tentar conseguir uma conta no Zoom ali com os professores de Cáceres, converso com eles, mas acho difícil, tá? Já adianto que eu acho difícil. Eu acho que o Meet ele suporta. Só quanto à plataforma aí, recentemente, não faz muito tempo, Brasil Norte, eu acho que é a Unemate, lá um curso da Unemate, fez a Semana Jurídica e eles transmitiram, né, pelo YouTube. Eles faziam um controle de presença por um link que o administrador que estava fazendo a live encaminhava lá e os alunos assinavam, né? É uma saída. Pode ser também, pode ser. O problema do YouTube é que não tem a interação que tem aqui, né? Por exemplo, lá a pessoa não pode compartilhar, enfim, não dá para fazer algumas coisas que aqui a gente consegue, né? Mas, enfim. Matheus, quer falar alguma coisa? Não, eu só vou apresentar aqui rapidinho o CIEC, até para que eu acredito que a maioria dos professores aqui vão querer participar da comissão científica. Esse aqui é a página do CIEC. Então, por exemplo, aqui nesse evento eu estava como o coordenador. Eu vim aqui no relatório de distribuição, que os trabalhos já são separados por GT. Então, direito ambiental, agrário e respectivas alterações legislativas, civil, processo civil, penal e tal. Aí tem os trabalhos distribuídos, aí a avaliação após a primeira rodada. Então, tem uma primeira rodada de avaliação, reenvio pendente de segunda rodada. Então, tudo isso daqui vai estar no sistema e permite que nós façamos uma autoavaliação no final, né? Que é o interessante do CIEC. Tem como distribuir os trabalhos individualmente para os professores, né? Ele já solta automaticamente o gradeamento dos trabalhos. Então, a gente coloca lá, por exemplo, que a apresentação vai ser de até 15 minutos, a apresentação de cada resumo. O CIEC automaticamente faz o gradeamento aqui e fala onde que ele vai apresentar e qual que é o horário, por exemplo, né? Isso que é muito interessante. E aqui no CIEC também tem um suporte, por exemplo, que tem todos os manuais aqui. Então, o professor, dentro desse sistema aqui, ele tem tudo que ele precisa para analisar os trabalhos, faz tudo digitalmente e já manda. Então, assim, se a gente puder utilizar o CIEC, eu acredito que facilita a nossa vida demais aí. Inclusive, o aluno entra no CIEC e imprime seu próprio certificado, né? Então, assim, excelente, não precisa preocupar com a questão da certificação nem nada disso. Show. Obrigado, Matheus. Obrigado. Isso aí, enfim, a gente vai ter que ver aí nessas 2 semanas que a gente tem pela frente, né? Então era isso mais ou menos. Acho que o importante era apresentar a ideia. O objetivo nosso agora é ver quais são todos os professores, e aí eu acho que vamos utilizando o grupo ali, né?
Eu vou tentar montar um grupo geral da Semana Jurídica, com o nome de todos que, enfim, que de alguma forma vão querer participar. Eu espero que todos participem, né? E aí depois a gente vai fazer aquele exercício de definir mais ou menos as áreas dos professores e pensar em nomes, e ir conversando para pensar em nomes para os seminários. Mas a princípio seria isso. Vamos pensar numa próxima reunião que a gente pode ter. Não precisa ser agora também. Mas acho que o importante era isso, né? O importante era comunicar a todos que a gente vai fazer esse evento possível. Beleza? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Tamo junto. Estamos juntos. Maravilha. Obrigado, Fernando. Tá, gente. Obrigado, viu? Não, Até mais. isso. Então tá. Tá, Valeu, pessoal. E a cerveja? Ô, Cerveja, pô. Fernando, só um abraço. segundo. Já não ia deixar a próxima reunião agendada já? Com horário e data para... Seria interessante já ter uma... Para os colegas que não puderam já se organizarem para participar da próxima reunião. O que você acha da ideia? A gente já sair com uma data e horário. Não, por mim eu acho ótimo, eu só não queria botar uma pressão agora, mas já que tu botou aí, vamos botar, né? A pressão hoje está fácil reunir isso. Pessoal, se a gente marcar com antecedência, todos podem se organizar e participar, entendeu? Ó, Sugere aí, gostei. sugestão toda quarta. Já começamos na quarta, toda quarta. Quanto Por mim, tudo bem. Né? Por mim, Sugestão, tudo bem. pode ser outro dia. Não, por mim tudo bem. Próxima quarta, o mesmo horário. Entendeu? O que vocês acham? Tranquilo. Pode ser. Vocês marcarem, para mim, a hora que marcar, eu tô pronto. Então, Eu concordo na próxima quarta também. Não vou para lugar nenhum mesmo. E aí, Lockdown. acredito. Fernando, só para tirar uma dúvida, o que nós vamos mandar no grupo para eles? Vai mandar esse cronograma, já mandar como que vai ser o tempo de cada coisa para o pessoal se programar? Matheus, o que eu pensei? Fechou em 1 hora os minicursos? Isso que eu queria saber, assim, só para os professores poderem falar, não, eu vou participar ou não. Era bom ter essas informações já fechadas. Vai ser 1 hora, vai ser 2, vai ser 4, sei lá. Ô, Matheus, o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, primeiro ajeitar esse documento aqui, né, que o projeto aqui, que tem umas datas erradas ali, vou ajeitar certinho, vou deixar as mesmas datas, mas vou ajeitar aquelas questões. E, na verdade, eu que deixei algumas coisas erradas, essas datas aí para frente, porque eu mudei o dia e não mudei o mês, que estava marcado antes para ser agosto, né, minha culpa aí. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colar os professores, os nomes dos professores ali que estão na programação do evento, nas mesas redondas, nos minicursos, na comissão científica, vou colar ali, né, no grupo de professores para todos verem, e aí os professores vão preenchendo. Eu acho que seria interessante preencher. E vou enviar também o documento, né, esse documento aqui, já elaboradinho melhor aqui, né, para eles poderem ter acesso e ver o que foi definido aí a partir disso. Até porque, enfim, essa reunião está gravada também, né? Se alguém quiser ver ela depois, pode ver. Mas o que eu acho mais interessante é que, primeiro, eles vejam ali o que eles têm que participar das mesas redondas, dos minicursos da comissão científica. Por isso eu já vou colocar em texto mesmo. E aí o arquivo aqui completo eu envio logo em seguida. Pode ser assim? Pode. Sim. Até para a gente saber depois quantos professores vão querer participar, para poder estabelecer o horário, o tempo de duração desse minicurso. Melhor. De acordo também. Maravilha. E já fazer convite, Fernando, no grupo dos professores para a próxima reunião, porque daí dá tempo do pessoal se programar. E a gente tem uma participação maior deles. Tá? Maravilha. Quarta que vem é o mesmo horário. Beleza, ótimo. Fernando Viola compartilhar conosco esse Johnny Walker Red, que está aí atrás da sua estante, né, de trabalho. Estamos aguardando o convite. Presente de monografia. Então tá, meus queridos. Valeu. Obrigadão aí. Parabéns. Pessoal. Parabéns. Obrigadão por hoje. Até quarta que vem, beleza?
Pessoal, até mais, boa noite. Até mais, Se pessoal. cuidem aí. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.